depois de Curitiba, o canal Vai de Ônibus esteve na Cidade Maravilhosa. Estão confusos, né? Eu não me refiro àquela cidade lá onde tem uma estátua de braços abertos em cima de um morro. Estou me referindo a Florianópolis. E para mim, que andei muitos quilômetros tanto a pé quanto de ônibus, eu posso afirmar com toda certeza, Florianópolis, sim, é a verdadeira cidade maravilhosa do Brasil. Olhe só por que os motivos. Além das belezas naturais, também podemos colocar nesse pacote a qualidade de vida, incluindo segurança, transporte, quanto à educação e saúde, não foram itens que eu pude avaliar. Imagine só você poder andar de boas nas ruas do centro sem ver montanhas de lixo jogadas por lá. Ou então você poder andar de boas com seu celular tanto de dia quanto à noite, poder fazer fotos, filmagens em qualquer lugar ali do centro. Eu pude fazer isso e muitas pessoas também estavam lá fazendo isso como se estivessem num país da Europa. E outra coisa que eu fiquei extremamente chocado foi ver pessoas andando com umas bikes no valor de, sei lá, uns 5 mil, 10 mil reais, ali pela beira da praia, indo trabalhar, indo para a escola ou somente indo passear. Claro, eu sendo homem, tipo com quase 1,95 de altura, eu acredito que seria muito difícil algum vagabundo vir querer mexer comigo. Mas eu vi por lá crianças, mulheres, meninas fazendo isso e eu fico me perguntando, caramba, é tão tranquilo Florianópolis assim? Tanto que quando eu estava de férias eu pensei, eu posso ir para o Rio de Janeiro ver a operação dos novos BRTs. Imagina só o prejuízo que seria se eu fosse roubado. Então isso pesou muito na minha decisão de fazer o projeto Vai de Ônibus pelas capitais do sul do Brasil e deixando de lado o Rio de Janeiro. Fica a minha dica aí. Para você que está na dúvida entre ir para o Rio ou para Florianópolis, cara, não pense duas vezes. Vai para Florianópolis. Além de ser uma cidade tão bonita quanto, você precisa levar em consideração que é um local seguro, limpo e com praias tão sensacionais ou até mais do que as do Rio de Janeiro. E o mais importante ainda, são apenas 10 horas ou 12 horas de viagem aqui de São Paulo, ou são 4 horas, 5 horas, dependendo do trânsito, indo de ônibus ali de Curitiba até Florianópolis. Quer conhecer essa cidade maravilhosa? Quer comprovar pessoalmente o que eu estou dizendo? Acesse o link aqui na descrição e vai de ônibus com a Wimob. Por lá você compra passagens das melhores empresas de ônibus do Brasil. Viação Cometa, Planalto, Viação Catarinense. Acesse o link aqui na descrição e fique esperto que pode ter uma promoção relâmpago, como foi essa que eu fiz de São Paulo a Curitiba. Eu viajando num double deck da Cometa, paguei menos de 50 reais. Se você tiver sorte, pode também viajar pagando menos de 50 reais ali para Florianópolis, ali para Curitiba. Vai de ônibus com a Wimob e começa aqui. Vai de ônibus na cidade maravilhosa Florianópolis, mais uma cidade visitada pelo projeto Vai de Ônibus pelo Brasil. E aí, passageiros, eu sou o Márcio, este é o canal Vai de Ônibus, que tem um projeto muito ambicioso de visitar todas as capitais do Brasil. Eu estava de férias, por isso que eu consegui, além da grana do YouTube, com a grana que eu peguei de férias, fazer essa mini tour ali pelo sul do Brasil. Mas se você quer ajudar o projeto Vai de Ônibus no YouTube a continuar visitando as cidades aí do Brasil, olha só como você pode fazer isso. Fazendo um patrocínio via Pix, via PicPay, olha aí na tela. Qualquer valor
eu vou juntando para que daqui a uns meses eu já planeje minha próxima viagem pelo projeto Vai de Ônibus pelo Brasil. Pois muita gente reclama que, ai Márcio, você só fala aqui da região metropolitana de São Paulo, só fala dos ônibus SP Trans. Para isso, eu criei o projeto Vai de Ônibus pelo Brasil. E para isso também eu conto com a ajuda dos inscritos, de vocês que gostam de saber muito além somente dos ônibus, saber detalhes a respeito do transporte por ônibus. Esse é o foco aqui do canal Vai de Ônibus. Pois se eu fosse falar só de ônibus, eu não precisaria visitar Florianópolis, não precisaria visitar Curitiba. Tá bom, talvez eu precisaria sim, pois nessas cidades existem muitos ônibus que você não encontra aqui na cidade de São Paulo. Vamos começar falando sobre Florianópolis, algumas características geográficas sobre esta cidade tão incrível que eu estou apaixonado. Talvez eu não pense em morar lá, mas com certeza visitar... mas visitar, as pessoas ficaram com muita raiva, pois seria a terceira visita para Florianópolis. Eu já fui lá em 2019 a trabalho. Nas horas de folga eu fiquei lá filmando os ônibus pelo alto do hotel, foi muito ruim. O fato de eu não poder ir para as ruas filmar os ônibus, mas mesmo assim assistam aí se vocês tiverem curiosidade sobre o projeto Vai de Ônibus em Florianópolis que eu fiz no ano de 2019. Mas agora pretendo fazer um vídeo com muito mais informações e dando minhas impressões sobre o transporte por ônibus. Começando, Florianópolis tem aproximadamente 537.203 habitantes segundo estimativa de 2021 a 2022. E apesar de ser uma capital, é uma cidade com a maior parte do seu território desocupado. Florianópolis possui uma pequeníssima área urbana. Região urbana mesmo é somente ali pelo centro. A maior parte das praias mesmo são de difícil acesso. Por exemplo, Praia da Lagoinha do Leste são locais lindos que eu, olhando pelas fotos, ai, como eu queria poder visitar, pelo menos ir somente lá, nem precisava entrar na água, mas só de estar num local bonito é o que já vale a pena qualquer viagem que eu faço. Apesar de Florianópolis ser uma capital, deve ter menos pessoas do que qualquer região aqui da cidade de São Paulo. E eu não sei se é esta população diminuta que faz a cidade ser tão bem organizada, tão bem cuidada, ou a educação das pessoas. Como eu citei no início do vídeo, você não vê coisas absurdas como montanhas de lixo jogadas pela rua. Parece que Curitiba e Florianópolis nem pertencem aqui ao Brasil. Mas vamos falar sobre o sistema de transporte, né? Como se trata de uma live, então eu quero falar muito mais do que somente o transporte. Eu acredito que você percebe o quanto uma cidade é bem cuidada só de ver o tipo de ônibus que opera nela. Quando eu estava viajando ali, acho que em 2010 eu fiz muitas viagens para Maranhão, para Porto, como é que é aquela cidade ali no Porto Velho, onde mais que eu fui? Vitória também. Assim que eu descia do avião, pegava o táxi, a primeira coisa que eu reparava, como que são os ônibus que operam nessas cidades? Desde 2010 eu já tinha essa mania, costume, interesse, eu acho que o termo correto é falar, eu já tinha interesse de saber mais a respeito do transporte por ônibus nos locais que eu visitava. Então, se tratando de Florianópolis, o sistema de Florianópolis, o SIM, que opera hoje, foi implantado em 2014. Claro que não era somente trocar as empresas operadoras. Na verdade, esse negócio de empresas operadoras foi feita uma licitação e as empresas que já operavam antes formaram um consórcio e venceram a nova licitação. Com essa nova licitação, as empresas contratadas tinham agora compromissos para operar dentro das novas regras do SIM, que é o Sistema Integrado de Mobilidade. Além dos ônibus novos, também foram implantados os terminais de integração por vários bairros da cidade. A primeira vez que eu fui, eu fiquei curioso de saber por que tinha tantas linhas tipo Titri, Tiril, Tissan, Tican.
E aí, depois eu pesquisando, eu descobri que o TI é uma abreviação para Terminal de Integração, onde você pode fazer transferência de uma linha para outra gratuitamente. O Terminal de Integração Trindade, TITRI. O terminal atende a parte central da ilha, alternando com o T100 as linhas da região. Eu fui nesse terminal TITRI quando eu estava indo lá no meu dia de folga ali para a Praia dos Ingleses. Eu queria pegar o ônibus 210 direto, mas só que eu entrei no terminal de linhas alimentadoras. Bom, depois eu explico mais. O próximo terminal é o Terminal de Integração da Lagoa, o TILAG. Fica perto do centrinho da lagoa e o terminal atende toda a região leste da ilha. O Terminal de Integração Santo Antônio de Lisboa, o TISA, fica localizado em Santo Antônio de Lisboa, às margens da rodovia SC 401. Atende a parte oeste e norte da ilha. Quando eu estava indo ali para o Terminal de Integração Canasvieiras, o ônibus fazia um retorninho, entrava ali no Terminal Santo Antônio e seguia a viagem até o Ticã, que fica na divisa entre Canasvieiras e Vargem Grande, bem no cruzamento, entroncamento das rodovias SC 401 com a SC 403. Este terminal tem linhas de ônibus que atende a parte centro-leste da ilha e também a região norte. E o Terminal de Integração Rio Tavares, o TIRIO, atende a toda a região sul da ilha e a fazenda do Rio Tavares. T100, Terminal de Integração Centro, localizado no centro de Florianópolis, ao lado do Mercado Municipal, ao lado da rodoviária. Lá tem linhas para todos os terminais que eu citei aqui, tanto linhas comuns como linhas diretas. Eu vou explicar depois como esse sistema. No centro existe um outro terminal de ônibus com a denominação TICIF. Ele está localizado a menos de 500 metros do T100. Aí vocês vão me perguntar, mas por que tem dois terminais de ônibus, um perto do outro? Este terminal TICIF ele foi inaugurado no ano de 1988 e era o ponto final de muitas linhas de ônibus municipais. Esse terminal era praticamente o que juntava todas as linhas vindas de todas as regiões de Florianópolis. E depois de 2003, ele passou a operar somente com linhas intermunicipais. E hoje esse terminal antigo recebe só as linhas do tipo executivo, fretamento e algumas linhas intermunicipais de longo percurso. Acredito que essas linhas são de cidades que ficam fora da região metropolitana de Florianópolis. Seria como as linhas suburbanas. Feriadão aí, que tal comprar sua passagem na Wimob? Viaje no ônibus Double Deck igual a esses e conheça a cidade de Florianópolis. Acesse o link na descrição, compre sua passagem e vai de ônibus conhecer a verdadeira cidade maravilhosa. Realmente as pessoas aqui do próprio Brasil não conhecem Florianópolis. E eu fiquei muito decepcionado de ver que a maioria das pessoas, dos hóspedes do hotel que eu estava, como é que eu comprovei isso? Durante o café da manhã. Além de eu estar fazendo minha refeição, eu ficava prestando atenção no que as pessoas estavam falando. Eu me senti em Buenos Aires, só gente falando espanhol. Vamos voltar aqui e falar sobre o transporte, mas como é live, então eu posso conversar sobre esses temas que vão muito além do transporte. Mas sabia que ali existem 3 tipos de serviços prestados por ônibus? O primeiro é o serviço por ônibus executivos. São veículos do tipo MID, eles estão na cor amarela. São carros com ar-condicionado, poltronas estofadas, e os ônibus andam sem passageiros viajando de pé. É mais ou menos como os ônibus seletivos aqui da EMTU. E tá aí uma coisa que eu reparei. Parece que em Curitiba existe um serviço executivo. Em Florianópolis existe também. Rio de Janeiro existe um serviço executivo. São Paulo não existe uma linha de ônibus executiva municipal. Vocês já pensaram nisso? Acho que antigamente a
CMTC tinha uns ônibus diferenciados que faziam uma espécie de transporte executivo. Pois é, abandonaram esse serviço aqui em São Paulo, mas outras cidades como Florianópolis existe ônibus que prestam um serviço um pouquinho melhor. É claro que por ser um ônibus de categoria um pouquinho melhor do que os ônibus simples ou convencionais, as tarifas executivas urbanas custam R$ 8,00 se a linha é curta. Agora, se for uma linha executiva que vai até os bairros, digamos são as linhas de longo percurso, o preço da passagem é R$ 11,00. Existe o serviço prestado pelos ônibus das linhas alimentadoras. Esses ônibus saem dos bairros e vão até os terminais Tilag, Ticem, Tiril, Titri. São ônibus do tipo básico, como Viale, Torino, Apache, VIP, 5. Agora em 2024, a Caio finalmente conseguiu furar o monopólio de Marco Polos ali em Florianópolis. E agora vamos falar dos ônibus diretos. São linhas que partem de um terminal a outro sem paradas pelo caminho. Uma das linhas que eu tive o prazer de utilizar foi a linha direta 210. Ticem-Tican. Pelo menos nessa linha que eu utilizei, operavam carros do tipo padrão de 15 metros ou articulados. No primeiro dia que eu fui lá, depois de andar umas 4 horas ali pela região da Orla, do centro de Florianópolis, eu peguei este ônibus até o terminal Tican. E do Tican, Canasvieiras, fui até a Praia dos Ingleses. Me senti muito mal de estar com sapato, calça jeans e camiseta. Acho que era até essa camiseta aqui, numa praia belíssima daquela, e eu não pude aproveitar. Mas como eu falei, só de você apreciar um local bonito como esse, que eu vou colocar as imagens aí ao longo do vídeo, já valeu muito a pena. E foi aí que eu falei, cara, eu tenho que voltar aqui. Geralmente quando eu faço o projeto Vai de Ônibus pelo Brasil, eu fico 3 dias em cada cidade. Foi assim em Curitiba, foi assim em Porto Alegre, mas em Florianópolis, além de trabalhar, eu tinha que aproveitar também, né? Pô, eu estava de férias. Então, o terceiro dia foi dedicado exclusivamente a só diversão. Aí eu levantei bem cedinho, tipo umas 7h30, fiz o meu café da manhã, troquei uma ideia com os gringos, os hermanos argentinos ou chilenos que estavam ali pelo hotel, e lá vamos nós até o Ticem. Só que aí descobri que ele opera com 2 entradas diferentes, uma para as linhas do tipo alimentadoras, com paradas em todos os pontos, viagens mais demoradas, e a outra entrada era só para os ônibus de linhas diretas. O meu plano era usar a linha 210 Ticem-Tican, só que eu entrei no terminal de linhas alimentadoras. Graças ao, acho que era motorista ali, ele me explicou direitinho, falando, se você sair aqui do Ticem, das linhas alimentadoras, você vai pagar uma nova passagem. Então ele me indicou para eu pegar um outro ônibus que passaria ali no Titri, e foi por aí que eu descobri que você pode fazer integrações quebradas. Por exemplo, eu queria ir pro Tican, mas só que eu entrei pelo local errado, então faria a integração indo até o Titri, do Titri eu pegaria um ônibus até o Tican, e do Tican, tchanã, Praia dos Ingleses. Se você tem um sistema integrado bem feito, você pode, mesmo que você errou, olha que eu estava lá como, agora sim, o terceiro dia eu estava lá como turista. Mesmo assim, apesar de ter demorado acho que uns 20 minutos a mais para eu chegar, deu tudo certo. A prova disso são essas filmagens bacanas que eu fiz aí. Acho que eu fiquei umas 5 horas somente dentro da água. Então, o problema de Florianópolis é que as praias de lá não são praias urbanas como é no Rio de Janeiro, que você sai do hotel, atravessa a avenida e já está na praia. O legal de lá é que são praias praticamente isoladas, desertas, e por isso que elas são tão limpas. Não tem casas em volta, não tem... Acho que a única praia mais badaladinha assim é Jurerê Internacional, Canasvieiras, que já tem alguns hotéis e pousadas. Ali a Praia dos Ingleses mesmo
Acho que deve ser a terceira praia mais movimentada que tem vila em volta. O restante é praias de difícil acesso, como essas aqui que eu citei. Cadê? Praia do Saquinho, você tem que caminhar por umas trilhas para poder chegar. Praia do Saco do Caldeirão, a Praia dos Naufragados também é bem no sul da ilha, e a Praia da Lagoinha do Leste. Aí depende da sua vontade de explorar toda essa natureza, né? Bom, estava falando aqui dos tipos de serviço prestados por ônibus, né? Pois é, eu acho que a única linha direta que opera com ônibus padrão é essa 210 Thyssen-Tican. Ah, também, além de ter esses ônibus padrão, eu acho que é a única que opera com ônibus com ar-condicionado. Acredita que eu não consegui andar num Viale? Na verdade, eu peguei a primeira tentativa de volta no dia que eu só fui lá de calça, só para explorar as linhas de ônibus. Aí eu peguei um Vialezão BRT articulado com ar-condicionado, mas tinha um bêbado enchendo tanto o saco que eu preferi descer e pegar um outro ônibus de linha comum, que fazia paradas por todos os pontos. No Thyssen, acho que é o único terminal que opera com os três tipos de serviços: ônibus de linhas alimentadoras, ônibus de linhas intermunicipais e os ônibus diretos. E agora vem aquela parte que me deu um desespero quando eu estive lá andando. Consegui filmar todos os ônibus que operam na cidade. No caso, em Florianópolis, eu falhei nessa missão, pois não consegui filmar o Viale PRT de 15 metros. Eu consegui filmar o articulado, mas acho que esse carro de 15 metros deve ser muito raro, ou sei lá, no dia que eu fui lá tinha somente um carro operando. Então se liga aí na lista de ônibus que eu consegui. Os que eu botar foto quer dizer que eu não consegui filmar, mas acho que só foram 2. Olhem só os carros que operam em Florianópolis. Marco Polo Senior Mid, Cômio Esvelto Mid, Viale 1, Viale 2 articulado, Torino 2007, Torino 2014, o Torino S de 2018, Torino Express padrão 15 metros, Viale BRT padrão 15 metros que eu não consegui filmar, Viale BRT articulado, Mascarello Granvia 2008, Mascarello Granvia 2011, Apache VIP 5 e o Neobus Mega articulado. Esse filho da mãe do Neobus Mega passou na minha frente, como eu já tinha desistido, falava, já deu o horário, posso ir para a rodoviária. O filho da mãe apareceu ali no Thyssen e não deu tempo de eu pegar minha câmera nem com meu celular. E eu descobri depois que esse carro foi colocado em operação, pois estava em manutenção. E aí, por favor, mande seus comentários que eu vou responder aqui digitando. Vocês estão vendo que eu estou olhando aqui direto para o computador, é porque eu estou respondendo as pessoas. Quanto aos pontos de embarque, infelizmente não chegam a ser as estações tubo de Curitiba. É somente uma estrutura de metal com vidro e um banco. E a maioria dos que eu passei, sem placa de informação das linhas que passam por lá, que atendem àquele ponto. Ok, então a minha solução seria entrar no site da prefeitura e buscar ali na área sobre Secretaria de Transportes quais as linhas que passavam por aquele ponto. A prefeitura não tem um site com essas informações, mas o consórcio Fênix tem um site que oferece este serviço. Tem informações como itinerário das linhas de ônibus para você descobrir como chega em qualquer lugar de Florianópolis atendido pelos ônibus do consórcio Fênix. Tem informações sobre a tarifa, mas aquelas outras informações a respeito da quantidade de passageiros, quantos carros operam na cidade
Não encontrei aqui e nem no site da prefeitura, que está fora do ar. E aliás, este site deixará de operar a partir de 18 de março de 2024. Depois você só conseguirá acessar pelo aplicativo. Empresas de ônibus de Florianópolis. Com o prefixo iniciado por 1, temos a Canasvieiras Transportes. A Enflotur são os ônibus iniciados por 2. Transporte Coletivo Estrela, ônibus iniciado pelo prefixo 3. Com o prefixo 4 é a Insular Transportes Coletivos. E no prefixo 5 é a Transol Transporte. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes de Florianópolis, atualmente o Sistema Integrado de Mobilidade possui 174 linhas operadas por 494 ônibus. São dados do ano de 2023. Uma das grandes motivações aqui do meu canal Vai de Ônibus é fazer com que as pessoas encarem ônibus tanto para viajar quanto para passear. Essa besteira de falar, para você viajar tem que ter carro. Eu não preciso disso. Se você tem um celular e saber usar pelo menos o Google Maps, você chega em qualquer lugar do Brasil. Tem gente que já tá me cobrando para faz um Vai de Ônibus aqui numa cidade do Nordeste. Salvador eu fiz, mas acho que eu tenho que subir muito mais. Por exemplo, eu sei que em 2019 eu visitei 3 cidades ali do Nordeste. Acho que foi Caruaru, que eu até filmei um antigo ônibus SP Trans por lá. Tá aí no Instagram Vai de Ônibus. Vocês têm que voltar muito. Ano de 2019, um ônibus SP Trans Millennium 2 escolar que é muito melhor do que os ônibus municipais da cidade. Apesar de eu ter gostado pra caramba de Florianópolis, eu não posso mais voltar lá sem fechar todas as cidades aqui da região sudeste. No caso, Rio de Janeiro e Vitória. Finalizando aqui, só um resuminho. Em 2014, 5 empresas de ônibus se juntaram para formar o consórcio Fênix. E eu acredito que essas empresas estão até prestando um bom serviço. Somente de ver ônibus limpos, terminais de ônibus, digamos, bem cuidados, bem sinalizados e com seguranças, com pessoas que vão te indicar o caminho correto para você chegar do T100 até o Tican, sem precisar descer e pegar o ônibus direto, que foi o meu caso. Se a cidade é bem cuidada, eu não esperava que os ônibus fossem uma bagaceira. Então, pra mim, acho que o consórcio Fênix está prestando um bom serviço. Mas é claro, se você tem alguma dúvida, uma crítica ou uma sugestão, algo que eu não enxerguei a respeito dos ônibus que operam em Florianópolis, deixa aqui nos comentários. Se você discorda que o sistema de Floripa está dando algumas mancadas, como por exemplo, não ter um serviço da própria prefeitura mostrando dados a respeito dos ônibus. Por exemplo, no primeiro vídeo que eu fiz em 2019, eu consegui informações da quantidade de ônibus, da quantidade de linhas. Eu não posso pegar aquelas informações de 5 anos atrás e usá-las aqui, pois eu acredito que já estão bastante defasadas. Deve ter ocorrido bastante alterações. E finalizando aqui, eu vou aconselhar a você conhecer Florianópolis. Quer conhecer a verdadeira cidade maravilhosa do Brasil? Acesse o link aqui na descrição e compre sua passagem com a Wimob. Lá você viajará com as melhores empresas do Brasil. Está duvidando? Então, vou citar aqui, Viação Cometa, Viação Catarinense. Não tem linhas do grupo JCA ali para o sul do Brasil. Então, quando eu fui de Florianópolis para Porto Alegre, eu fui de Eucatur. Acesse o site aqui e, claro, utilize os cupons que estão aqui na tela. Quem sabe você pega um bom desconto. Acho que dá tempo de você passar uma boa estadia ali em Florianópolis. Muito obrigado a todos que me assistiram até aqui, que deram seu like, que fizeram comentários aqui no chat no YouTube. E claro, faça seu patrocínio, pois assim o projeto Vai de Ônibus pelo Brasil pode finalizar este sonho. Não sei se é um sonho, tá bem possível. Como eu falei, próximos planos vai ser Rio de Janeiro e Vitória. E depois vai sobrar o Centro-Oeste, Nordeste e o Norte.
Só tô contando as capitais, mas tem muitas cidades grandes que eu poderia ter visitado, como Blumenau e Joinville. Antes de voltar para São Paulo, saindo de Porto Alegre, eu pretendia desembarcar em Blumenau e de Blumenau ir para Joinville. Vai ficar para a próxima, né? É isso aí, muito obrigado a vocês que assistiram essa live até aqui. Vai de ônibus pelo Brasil, em breve, talvez na sua cidade, quem sabe, Rio de Janeiro, Vitória, Joinville, Blumenau. Valeu, galera, até mais! Sabia que o Vai de Ônibus tem um grupo no WhatsApp que vai completar 3 anos? Mande o seu patrocínio de R$10 via Pix ou PicPay junto com seu número de telefone para ser adicionado ao grupo. Lá fazemos discussões, rola informações, fotos e vídeos dos ônibus das cidades dos participantes, vagas de trabalho em empresas de ônibus e muito mais. Faça um pagamento de R$10 e mande junto o número do seu celular para ser adicionado ao grupo Vai de Ônibus no WhatsApp.